Fala, meu povo, eu sou o professor Carlos Barreira e vou resolver mais essa questão da EAN com vocês. A questão fala o seguinte: analise a figura abaixo. É um barquinho saindo do ponto A para o ponto B, fazendo ali um ângulo de 120 graus. Ele está me dando aqui na imagem a distância do ponto A até o prolongamento ali do ponto B de 60 metros. Né, como se fosse uma distância ali na vertical, em linha reta de 60 metros do ponto A para o ponto B. E ele vai falar o seguinte: o barco da figura acima parte de A para atravessar um rio e sabe-se que a direção do seu deslocamento forma um ângulo de 120 graus com a margem do rio, e ainda que a largura do rio, teoricamente constante, é de 60 metros. Assim, é correto afirmar que a distância AB em metros percorrida pela embarcação é igual a... Como a figura está um pouco difícil de ver, eu desenhei aqui do lado para a gente poder analisar ela. Então, ó, vamos lá. Vou afastar um pouquinho aqui, ó, da imagem. Essa é a figura que estava ali, que estava difícil de enxergar. Então, vamos lá. Ângulo de 60 graus. De 60 não, de 120, ó. Ele está aqui certinho, saindo lá da margem onde sai o ponto A. Ele vai chegar no ponto B e a distância lá da margem que se encontra o B, entre a margem que se encontra o ponto A, é de 60 metros. Foi o que a questão deu para a gente. Então, agora eu preciso calcular isso daí. Vamos entender o seguinte, galera. Se esse ângulo aqui, ó, vale 120 graus, esse ângulo aqui é o suplemento dele. O suplemento é aquilo que falta para chegar em 180 graus, ou seja, 60. 60 mais 120 equivale a 180. Vou só melhorar aqui, ó, 60 graus. Agora que eu tenho o ângulo desse triângulo retângulo que eu montei pontilhado aí, fica fácil, eu consigo descobrir. Vamos lembrar que o deslocamento do barco é a hipotenusa, que eu não tenho. E aí, para facilitar a minha vida, eu vou chamar de quê? De x. Então, ó, a hipotenusa que mede x e a distância da margem que está o B, a margem que está o ponto A, é de 60 metros. Beleza. O ângulo de 60 graus, ele é oposto ao cateto de 60 metros. Então, se é oposto, eu vou usar seno, porque seno é a relação do seno, é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, ó, seno de 60 graus é cateto oposto, que é 60, sobre a hipotenusa, que nesse caso eu chamei de x. Vamos lembrar que seno de 60 equivale a raiz de 3 sobre 2. Então, aqui eu vou ter o seguinte, ó, raiz de 3 sobre 2, que é igual a 60 sobre x. É basicamente isso. Vou melhorar de novo a minha letra aqui, ó, sobre x. Beleza. E aí, ó, vamos lá. Vou subir um pouquinho para vocês conseguirem enxergar aí, que eu já vi que a minha imagem ficou tampando aí, para a gente poder acabar a conta. Galera, não tem que mais nem olhar a imagem. Essa é a conta que a gente vai fazer aí. E acabou a minha brincadeira, é só achar o valor de x. Vamos lembrar que nesse caso aí eu vou mandar o x para lá multiplicando raiz de 3 e o 2 para cá multiplicando 60. Eu vou fazer o seguinte, ó. Para quem não lembra como é que faz isso, o x vai lá, vai multiplicar a raiz de 3 e o 2, ó, vai multiplicar o 60. Então aqui eu vou ter raiz de 3, o x raiz de 3, vamos botar assim que é mais fácil, é igual a 60 vezes 2, que é 120. Logo, x é igual a 120 divididos por raiz de 3. Você vai observar que não tem 120 nas opções. Beleza. E não era para ter mesmo. Por que não? Porque o raiz de 3 não pode ficar no denominador. A matemática fala que é feio, não é legal. A gente precisa racionalizar. E o que é racionalizar? Nesse caso, como eu tenho uma única raiz no denominador, é multiplicar por ela mesma. Então, eu vou multiplicar por raiz de 3 na parte de baixo da fração e por raiz de 3 na parte de cima da fração. Né? Isso aí é chamado de racionalização. Logo, x vai ser igual a 120 raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. E aí vamos lembrar que o 120 dá para ser divididos por 3. Ele é divisível por 3, vamos dizer assim. Então, ó, se eu dividir aqui por 3, ó, 120 por 3 vai dar 40. Ou seja, minha resposta é 40 raiz de 3 metros, que seria a distância que estava em metros, né? Vamos voltar lá para as opções para ver se a gente consegue achar um 40 raiz de 3 aí. Olha aí, letra B de bola, 40 raiz de 3. Então, aqui, ó, nossa resposta final, letra B, tá aí. Galera, espero ter ajudado vocês. Mais uma questão feita.
dê o like, compartilha, se inscreva, me ajuda pra caramba, beleza? Beleza? Um grande abraço, fiquem com Deus.